Boa tarde. Hoje, em destaque, o 52º aniversário do 25 de Abril de 1974 ficou na história como o Dia da Liberdade. Isto porque, conforme a proclamação feita após a vitória da ação militar que derrubou o regime ditatorial do chamado Estado Novo, o país se abriu para a democracia. Em Vieira do Minho, o município organiza um conjunto de iniciativas para assinalar o Dia da Liberdade que evocam os valores da democracia e homenageiam figuras e instituições locais. Nestes 52 anos, o país consolidou, e pusemos uma interrogação, o processo democrático que alcançou um nível de desenvolvimento na saúde, no ensino e nas liberdades e direitos sociais que, apesar das dificuldades do percurso histórico, também os números respeitantes a alguns dos chamados indicadores estatísticos está muito distante para melhor da situação anterior a 25 de abril de 1974. É sempre bom lembrar que hoje Portugal e os portugueses têm o reconhecimento mundial ilustrado, por exemplo, pela escolha de um cidadão português para secretário-geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, e é, no contexto da União Europeia, uma democracia reconhecida. Mas persistem ainda algumas questões que abrangem a Europa da União no seu conjunto. Nos 52 anos, concelhos como Vieira do Minho inverteram o quadro do emprego, ajustando à atualidade, isto é, o comércio e serviços são hoje os setores que mais empregam. Mas o crescimento económico e desenvolvimento territorial tem sido desigual, como demonstrou o censo de 2021, que evidenciou um país inclinado para o litoral, mais povoado, e o interior em processo de déficit demográfico. E embora atualmente Portugal seja um país de acolhimento para imigrantes, assistimos ainda hoje à saída não só do mundo rural, mas de trabalhadores qualificados, com a diminuição dos direitos laborais também na Europa da União, que nasceu solidária e promotora do Estado Social. Discute-se hoje o papel do Estado como regulador e distribuidor da riqueza e aponta-se como retrocesso histórico as dificuldades no Serviço Nacional de Saúde, na educação, também na habitação e serviço social, assim como a mediatização e reconhecimento de casos de alegada corrupção em figuras da vida pública. É neste contexto que uma sondagem publicada em 2021, no 47º aniversário do 25 de Abril, assinala que, embora maioritariamente satisfeitos com o regime democrático, 57% dos cidadãos, os inquiridos apontam o que consideram ser defeitos da democracia e, em pequena percentagem, manifestam descontentamento. Em março de 2022, iniciaram algumas ações previstas até este ano 2026 para assinalar os 50 anos do 25 de Abril. Mas a democracia só foi possível com o esforço e dedicação pagos por vezes com a vida de homens e mulheres que ousaram enfrentar um regime ditatorial que não hesitou em matar, entre outros, um dos seus opositores, o general Humberto Delgado, que tinha demonstrado em eleições dificilmente aceites que era possível a mudança de regime. Em Vieira do Minho também se distinguiram cidadãos que, apesar das dificuldades, ousaram dar a cara pela democracia. Como já foi público e é conhecido, no nosso concelho sempre existiu resistência. Como aconteceu no distrito e no país, 2 movimentos foram criados para as difíceis situações eleitorais a partir dos anos 50 do século passado. O Movimento Democrático Português, Comissão Democrática Eleitoral, ou MDP-CDE, que tinha como principal influência o Partido Comunista Português e o único organizado na clandestinidade, e a Comissão Eleitoral da Unidade Democrática, ou CEUD, influenciada pelo Partido Socialista, criado em 1973. Em Vieira do Minho, o MDP tinha como líder Augusto Peixoto e o segundo, a CEUD, tinha como líder o médico Dr. Carlos Magalhães e que, sobretudo em atos eleitorais, assumiam a representação dos respectivos movimentos. O 25 de Abril é comemorado com mais ou menos circunstância e participação cívica, mas sempre assinalando o Dia da Liberdade e da Democracia, que em março de 2022, repetimos, ultrapassou o tempo da ditadura. Recordar quem foram e o papel dos vieirenses que ousaram opor-se ao regime do chamado Estado Novo e o seu contributo para o advento da democracia e também o significado e importância desta data histórica recente do país,
o 25 de abril de 1974, no binómio Expectativas-Realidades, e ainda o programa comemorativo em Vila do Minho é o propósito de falar daqui de hoje. Para isso convidamos e temos em estúdio Hernani Gouveia, como descendente de um dos colaboradores do movimento de oposição ao Estado Novo em Vila do Minho, mais concretamente na freguesia de Roças, e Pedro Pires, que é vereador do município. Boa tarde a ambos, obrigado por terem vindo. Pedro Pires, não era nascido ainda quando aconteceu o 25 de Abril. Que memórias tem por narrativa, digamos? Boa tarde a todos os presentes e boa tarde Da história, a todos os ouvintes da Rádio Alto Ave. Exatamente, eu, para quem nasceu em 1980, não posso contar na primeira pessoa aquilo que foi esse período negro da história de Portugal, mas acho que o falar disto e o assinalar a data e o explicarmos aos mais jovens que não viveram esse período o que é que aconteceu e o que é que mudou em Portugal, acho que é cada vez mais fundamental. Nós vivemos um dos momentos mais difíceis desde o 25 de abril de 74 ao nível da percepção do que foi a ditadura e, portanto, falar nisso, nós ainda há dias víamos um debate na televisão entre um líder da extrema-direita e o Pacheco Pereira, em que se percebe que há um movimento grande de desfazamento e tentar apagar aquilo que foi os graves danos que foram causados pela ditadura ao nosso país. Tentando reescrever a história, como se diz. Completamente tentando reescrever a história. E isto tem a ver muito, na minha opinião, com aquilo que é a memória. Como se vai perdendo a memória do que aconteceu, porque se há 20 anos houvesse alguém que defendesse o pré-25 de Abril, eleitoralmente estava condenado ao fracasso. Porque ainda havia muita gente que se lembrava do que era o pré-25 de Abril de 74. Como cada vez essa memória existe menos, não é? Porque as pessoas que o viveram vão falecendo por fruto da idade, acaba por ser mais fácil para estes movimentos extremistas de extrema-direita passar uma mensagem completamente absurda. Eu vou dar um exemplo claro. A corrupção. A extrema-direita faz muito essa apologia de que temos 50 anos de corrupção, fazendo uma ligação direta entre aquilo que é a democracia, os 52 anos de democracia em Portugal, e o aumento da corrupção. É exatamente o oposto. Durante a ditadura, na memória o que foi antes, e tentando branquear aquilo que era um regime em que só as élites é que tinham acesso a tudo, aos negócios, à educação, à saúde. Portanto, mais corrupto do que a ditadura não existe. Porque a ditadura era, em si própria, uma corrupção. E, portanto, querer passar a ideia do contrário é reescrever a história, é uma mentira completa e é retirar muitas vezes aquilo que é fundamental na democracia, aquilo que temos de melhor na democracia. Eu vou dar um exemplo, só para me calar, vou dar um exemplo. A minha esposa esteve agora, por estes dias, na Turquia. E a Turquia é o regime na Turquia, aquilo é uma ditadura, embora disfarçada, mas é uma ditadura. E ela contava-me, regimes autoritários, ela esteve numa escola e a preocupação de alguns professores, ela é professora, estava lá nestes programas Erasmus, a preocupação dos professores com quem estava a falar, ao falar do regime, era que não existissem telemóveis por perto. Porque têm medo de ser escutados e têm medo que se saiba aquilo que estão a dizer. E, portanto, hoje em dia, que qualquer um de nós escreve o que bem lhe apetece nas redes sociais, que diz o que quer na rua, que muitas vezes até ultrapassa o limite do insulto relativamente aos políticos e outras classes, basta pensar isso. É que, no tempo da ditadura, se fizesse isso, era preso. Mas porque pode escrever o que quer, deve pensar antes de escrever. Claro que sim, mas isso é óbvio. Isso é óbvio. Responsabilidade. Mas isto para dizer que são pequenas coisas do nosso dia-a-dia que temos como adquiridas, que não são assim tão adquiridas, porque com a subida da extrema-direita, basta ver como é que funciona internamente o partido que está mais na moda, que eu me recuso a dizer o nome, da extrema-direita, que é quem critica o líder é posto de lado, é arrumado. E, portanto, temos que estar muito atentos e assinalar, festejar e mostrar aos mais jovens aquilo que era, o que é que nos trouxe a liberdade
E a responsabilidade que temos nesse aspecto é fundamental. Quer dizer, não podemos deixar isso para os outros. Quem conheceu esses momentos de dificuldades de expressão e de preocupação, pelo menos se não medo, porque se tivesse medo não avançava ou vencia o medo para isso, foi João Gouveia, pai de Hernando Gouveia, que foi um dos homens da oposição aqui em Vieira do Minho. Sim, boa tarde a todos. De facto, recordo com alguma nostalgia os tempos em que se ouvia em minha casa a Rádio Moscovo, naqueles rádios alemães, Telefunken, com muitas teclas, e que o meu pai resguardava-se lá num canto a sintonizar a frequência que se ouvia com grande dificuldade. E foi aí que, de certa forma, também acabei por ser inoculado ou vacinado pelo meu espírito de luta pelos valores, pela liberdade, pelos valores de Abril. Esse contacto começou em casa, não? Exatamente, começou em casa. E não pensemos que a liberdade é um valor adquirido, porque, de facto, as sociedades evoluem, as sociedades são dinâmicas e, apesar muitas vezes da capa democrática, há muitas formas subliminares de condicionar a liberdade das pessoas pelas necessidades que têm de subordinação muitas vezes aos poderes instalados. Eu ainda há 15 dias estive fora do país, onde vi uma lápide que retive e até publiquei em que dizia que a liberdade não se compra por todo o ouro do mundo. E, de facto, ainda há muitos países onde as pessoas são coartadas na sua forma de se expressar, de atuar e de viver em cidadania. Mas devem ser elas próprias, como os portugueses, a resolver os seus problemas, e não impondo uma guerra para isso. Sim, mas há questões que ultrapassam muitas vezes as próprias pessoas em si. Há poderes instalados, hoje muitas vezes essa lógica das guerras estão subordinadas, e o que acontece mais recentemente à questão da lógica dos poderes económicos e sobretudo do controle dos meios energéticos que controlam a economia mundial. E, de facto, nesses países não existe de todo liberdade. Eu falo em países... Mas compete aos próprios cidadãos destes países transformá-los, é isso que diz a Carta das Nações Unidas, não é? Está bem, está muito bonito. Deve haver ingerência nos assuntos internos. Exatamente, mas os poderes instalados, mesmo apesar de estarem instalados sob uma capa democrática... Antes do 25 de Abril também era uma democracia. De todo não era. Democrático-corporativa, dizia a Constituição. De todo não era, que se eu usasse comentar o que é que seja que não fosse agrado do regime, ia dentro, não é? Portanto, mas temos que estar firmes e no nosso dia-a-dia continuar a defender e a pôr em prática os valores de Abril. Mas deixe-me, antes disso, ainda perceber, era um jovem quando aconteceu o 25 de Abril de 64. Sim, tinha 15 anos, estava em Guimarães e tinha, em termos de expectativa, a curto prazo, ser alistado no Exército e ir combater para as colónias, ex-colónias, para o ultramar, para defender a pátria. Era a perspectiva. Exatamente. Era a perspectiva e o horizonte. A minha mãe já tinha insónias com essa perspectiva e, de facto, o acontecimento do 25 de Abril foi de facto, uma explosão social em que um povo que esteve agrilhoado, esteve subjugado durante um longo período,
enfim, a noite negra do fascismo. Mas alguma vez percebeu as dificuldades do pai João Gouveia em expor-se como se expunha? Seguramente. Como Ele, nós dissemos, ele recatava-se e recomendava-nos para não comentar o que é que seja sobre o assunto, mas tinha esse cuidado o pai de se atualizar e de procurar estar a par do que acontecia no mundo. Pós-25 de Abril foi coerente com o movimento a que apoiava, do Sim, grupo que apoiava. Sim. Porque Aderiu, o meu pai fez parte da primeira comissão de moradores da aldeia de Roças, onde foi... lembro-me com alguma saudade, onde meteu água no cemitério, uma coisa que não havia. Promoveu a construção, com uma comissão de moradores, tanques de lavar e outros benefícios. Para a época ainda não se pensava muito na máquina de lavar doméstica. Exatamente. Mas pronto, desenvolveu a sua cidadania ativa em prol do bem comum, totalmente desprendido. Mas disse eu, e manteve-se coerente ao movimento a que aderiu na altura, porque nas primeiras eleições autárquicas foi candidato à freguesia pela APU. Exatamente, foi. Era um movimento que na altura, quando se deu o 25 de Abril, havia organizações que estavam instaladas no terreno, pelo seu histórico de resistência, como era o caso do MDP, depois CDE, antes a CEUD, e as coisas foram evoluindo, começaram a aparecer os partidos, cada um com a sua tendência, e o meu pai, não tenho... Em Roças há pelo menos essas duas figuras conhecidas. João Gouveia, que era um dos elementos do MDP-CDE, e o líder o Dr. Carlos Magalhães, exatamente, da CEUD, que depois seguiu a via a convite do Sá Carneiro e liderou localmente a criação do PSD. Exatamente, o PPD-PSD. Na altura ainda era o PPD-PSD. Na altura era o PPD, exatamente. Inicialmente era o PPD. O PSD foi mais tarde, Sá Carneiro, recorda-se. Na altura havia as organizações instaladas em termos políticos tentavam, de certa forma, entre aspas, arrebanhar um pouco os líderes locais. E lembro, na altura, com o Dr. Carlos Magalhães, tentou e procurou de alguma forma aliciar o meu pai para o PSD, e o meu pai, uma questão de convicção, mas eram amigos e tiveram até relações familiares, mas seguiu a via que a própria consciência dele lhe ditou para seguir, não é? Hoje, 52 anos depois do 25 de Abril, no ano em que vai fechar a comemoração do 50º aniversário, dos 50 anos, encontramos esta coerência podemos encontrar essa coerência nos eleitores e cidadãos portugueses, no nosso caso? Hoje eu acho que aquilo que é o sistema democrático e os resultados eleitorais estão um bocadinho... a ideologia e a preocupação com estas questões passa um pouco, infelizmente, para segundo plano, porque as pessoas estão um pouco mais egoístas e não têm memória disto. O engenheiro Andani estava agora aqui a dizer uma coisa que é: a mãe já tinha insónias na expectativa, a pensar que o filho ia para a guerra do ultramar. Ora, eu vou voltar a dizer isto porque é uma coisa que a mim me choca, que é: quem desvaloriza o 25 de Abril de 74, se calhar não lhe passa pela cabeça que podia o filho, ou o pai, ou o irmão, os três ter que ir morrer para a guerra. Sim. Por obrigação, porque tinha que ir. Como nós ouvimos num debate desigual, quer pela estatura intelectual, quer pela atitude
dos dois opositores no debate, numa das televisões nacionais, dizia eu, porque ir para a guerra no ultramar, como se chamava, era ir combater quem queria atacar o exército português e Portugal, esquecendo-se que nessa altura, recordam-se os que seguem mais atentamente essas coisas, e pode ser encontrado nos livros da história, que a Organização das Nações Unidas já tinha reconhecido que todas as nações teriam direito à sua autodeterminação e independência. Sim, portanto, os africanos combatiam contra um exército, que éramos nós, que pretendia subjugá-los. Pois, mas esse é que é muitas vezes, e eu, ainda por cima em termos familiares, o meu pai, o meu avô, estava em Angola. O meu pai foi para Angola pequenino, os meus tios, a maior parte deles nasceram, ou grande parte deles nasceram em Angola, e ainda há dias, num jantar de família, puxaram-me o assunto, no sentido em que sabem qual é a minha orientação política e o facto de eu ter uma admiração enorme por Mário Soares. Para quem estava em Angola naquela altura, Mário Soares é uma figura antipática, para não dizer pior. Porque era opositor. E porque culpavam, porque na altura Ministro dos Negócios Estrangeiros, culpavam-no pela questão da descolonização e como foi feito, como Portugal saiu das ex-colónias. E aquilo que eu lhes tentei explicar é que o problema esteve antes. O problema esteve que o regime, a ditadura que tínhamos, quis manter as ex-colónias quando isso já éramos o único país da Europa que estava com as colónias daquela forma. E, portanto, a culpa de tudo isto é da ditadura e não de quem democraticamente fez o possível para dar condições às pessoas que vieram. E eu sei isto por questões familiares e por questões de estudo. O continente, o país, Portugal, fez um esforço enorme para receber todas essas pessoas e criar-lhes condições, as melhores condições para os integrar. E, portanto, esquecer isto é um valor da democracia. Mas também é sabido que alguns dos portugueses que estavam lá residentes pretenderam exatamente convencer o regime da altura de que era necessário negociar. Pois, mas uma transição que não se fez. Exatamente, mas esse é mesmo o ponto, quer dizer, podermos imaginar um país onde as mães tinham insónias porque os filhos tinham que morrer na guerra de um sítio onde eles nunca tinham estado, que não conheciam. O regime dizia que aquilo era Portugal, mas para quem nascia, para quem estava em Roças, agora vou pegar aqui, vou para Angola, para Moçambique, para a guerra. Porquê? Até para outro continente. Porquê? E depois ouvir, lá está, isto é de uma carga emocional brutal, quer dizer, a propósito de quê? É que eu estou aqui, agora estou em Roças, eu estou em Soengas, eu estou em Vieira do Minho e vou para Angola combater. E só achar que há pessoas que consideram isto normal e que defendem que isto é que era o país que queriam e que têm saudades do pré-25 de Abril é um perfeito absurdo, quer dizer, para mim não há justificação. Mas a realidade, para quem viveu esse tempo, é que alguns dos que iam para a guerra, provavelmente até a maior parte, iam lá pensando que ia defender a sua própria pátria. Sim, isso era regime a formação. Tinha uma escola e uma incutia desde a instrução primária a ideia que aquilo, Angola é nossa, e tinha toda a sua propaganda instalada. Lembra-me na altura do Natal, criou as madrinhas de guerra, todo um esquema de propaganda para modelar a consciência dos cidadãos e criar-lhes a convicção que de facto aquilo era nosso, quando todo não era, não é? Mas, Pedro Pires, hoje dizia há pouco não entender bem como um indivíduo politicamente ativo e um cidadão informado, suponho eu, senão também não estaria aqui na qualidade em que está, é o facto da juventude parecer não querer pensar sobre estes problemas e não querer perceber estes problemas. E isso será um avanço de ideias retrógradas, como o interpretei. Mas a realidade é esta. Mas isso acontece porque temos falado isto aqui várias vezes, porque os chamados partidos da democracia
e estou a referir-me aos primeiros, o PS, PSD, PC, CDS, os principais, mais a UDP na altura, e outros pequenos partidos, falharam ao longo destes 50 anos, naquilo que foram as perspectivas que são normalmente dadas nas campanhas eleitorais e depois na realidade em que o país, com que se governa? Olha, é uma pergunta difícil, porque eu não considero que a democracia tenha falhado. Aquilo que é a evolução do país ao longo destes anos é brutal. E não são assim tantos anos, são 50 anos, 52. E, portanto, evolução para melhor. Agora, olha, o Engenheiro Dani falava aqui há pouco da questão da educação e que na altura os meninos na escola eram, no fundo, levavam uma lavagem cerebral. Eu aqui há uns anos, um tio meu falava-me sempre no livro dele da 4ª classe da escola primária, e eu andei à procura na internet e consegui comprar o livro do ano em que ele andou na escola primária, eu ia à venda na internet, e comprei o livro, e antes de lhe oferecer estive a folhear, e efetivamente aquilo era uma lavagem cerebral brutal. Até na capa. Ao nível, na capa, nos textos, as histórias era sempre a mãe estava em casa a tomar conta dos filhos e a cozinhar, e o pai chegava cansado a casa de trabalhar no campo. Portanto, isto era aquilo que se ia... Lembro-me até de um texto que dizia algo do género. Era esse o bom povo português. Exatamente. E fazer com que as pessoas não tivessem ambição, nem eu li algo do género, e posso estar aqui, estou a falar de memória, li aquilo uma vez, quando folhei esse livro, que era, a certa altura dizia, se o povo soubesse o que custa governar, assim, como se fosse governar, é uma coisa, ou seja, não te metas em política, isto é uma coisa demais para a tua responsabilidade. Eu tenho memória, se soubesses quanto custa governar, gostarias toda a vida de ser. Pronto, era exatamente. E, portanto, isto era uma lavagem cerebral do que tínhamos. Hoje em dia, acho que assistimos a uma lavagem cerebral ao contrário, que é, através das redes sociais, temos uma lavagem cerebral da extrema-direita, em que vende ideias fáceis e, na esmagadora maioria, mentirosas, e que vai usando... problemas do dia-a-dia das pessoas, frustrações pessoais, frustrações sociais, e que faz com que estas ideias de extrema-direita vão subindo através da desinformação, da mentira. E, portanto, digamos que o TikTok, hoje, faz o que faziam os livros na primária, antes do 25 de Abril. Eu estava aqui a ver... Quer dizer, que as redes sociais são importantes hoje para a divulgação. Sem dúvida. Quer de boas, quer de más ideias. Sem dúvida. Pelo melhor e pelo pior. E vamos ver, as redes sociais hoje em dia, o antigo Twitter, o X, é controlado por o dono declaradamente partilha ideias de extrema-direita. Chegou a fazer a saudação. Portanto, exatamente. E, portanto, estamos a falar de redes sociais, o TikTok, em que o algoritmo e o Facebook favorece aquilo que... A mim, estão-me constantemente a aparecer coisas de extrema-direita. E eu não pesquiso coisas de extrema-direita, não simpatizo com as ideias, e sistematicamente aparecem-me no Instagram vídeos de coisas de extrema-direita. Portanto, o sistema das redes sociais está feito para que essas ideias cheguem facilmente às pessoas. Agora, para quem defende uma ditadura, 31% das mulheres antes do 25 de Abril não sabiam ler nem escrever. Os homens, 20%. Mesmo aqui, uma desigualdade entre homens e mulheres já dessa altura. Portanto, isto era em Portugal. Era em Portugal. Hoje em dia, toda a gente sabe ler e escrever. Os analfabetos que temos em Portugal são os mais velhos que vêm desta altura. Hoje, nos chamados cursos universitários ou cursos superiores, as mulheres, em alguns setores, já são mais do que... O número de mulheres já é maior do que homens. Mas, José Luís, do que o número de homens. Sim, mas estas ideias da extrema-direita têm passado até nisso, até na regressão dos direitos das mulheres. Cada vez mais este machismo tóxico que vamos vendo nas redes sociais e que vai passando e que até já chega às televisões, é uma coisa que nós estamos, nestes valores, a regredir de uma forma brutal. A mim preocupa muito, porque tenho mãe, tenho mulher, tenho uma filha, e, portanto, acho que isto é um retrocesso civilizacional brutal. Mas em casa, como o exemplo que já deu o Armando Gouveia, em casa pode-se aprender muito, com bons exemplos.
Sim, cabe-nos a Embora a nós, escola também tenha o seu papel, ou não? no nosso dia-a-dia, transmitir aos nossos descendentes os valores de Abril. Que são valores que eu diria de alguma utopia, que nunca se concretizam, mas que tem que haver um esforço permanente na nossa atuação, no dia-a-dia, nas nossas práticas, para nos aproximarmos desses valores de Abril. De qualquer modo, o ensino tem também Tem a sua, uma importância a sua missão. nessa formação cidadã. Exatamente, tem, e nesse aspecto progredimos muito, embora aqui e ali vão-se notando alguns tiques de coartar um pouco algum sentido de liberdade, mas é importante que os cidadãos se manifestem, sejam reativos para que a sociedade evolua e nos aproximemos, ao fim e ao cabo, dos novos paradigmas. Mas como criar uma consciência cidadã com os chamados bons valores? Mas é importante que as pessoas não se reajam. As pessoas têm que ser reativas, não se acomodem e não se acabrunhem, perante os medos. O 25 de Abril representa um pouco isso, o despertar da sociedade para novos valores, para passar, virar uma página em relação ao passado, em que as pessoas tinham medo de se pronunciar, eram coartados na sua vontade de se expressar, e foi para isso que se fez o 25 de Abril. Mas como já perguntei também a Pedro Pires, mas não houve falhas nos chamados partidos da democracia? Portanto, a sociedade evolui, é evidente, podia ter evoluído de uma forma mais dinâmica do que efetivamente aconteceu, mas é a realidade que temos. E agora temos que perceber, a liberdade não é um bem adquirido. Apesar de vivermos num regime dito democrático, temos que estar permanentemente vigilantes, temos que reagir e temos que ser exigentes perante a evolução da sociedade e perante os ataques que regularmente acontecem por fatores da área económica ou da área política. Temos que ter a capacidade de reagir e de nos podermos manifestar livremente, sem medo de represálias. Mas, de qualquer modo, há coisas que é evidente que já fomos, por exemplo, é evidente que falharam ou pelo menos tiveram retrocessos. É o caso, por exemplo, do Serviço Nacional de Saúde. E Vieira de Minho é um desses exemplos. Tem um novo Centro de Saúde e não tem o serviço que teve no velho Centro de Saúde. Pronto, isso são questões... não há nenhum regime perfeito. A democracia, apesar de tudo, com os seus defeitos e as suas virtudes, continua a ser o regime mais perfeito. No caso que fala do Serviço Nacional de Saúde, que foi criado pelo Arnaud, vão lá já há muitos anos, o Serviço Nacional de Saúde, há muitos interesses a colidir com o Serviço Nacional de Saúde, e há correntes divergentes. Por isso alguns dizem hoje, a saúde é também um negócio. Sim, de todo. Acaba por ser um negócio, mas
Eu defendo o Serviço Nacional de Saúde. É certo que, no caso da parte do interior, como é o nosso caso, temos dificuldades em ter recursos humanos qualificados para dar apoio à população da Via do Minho, mas tem que haver também um espírito de solidariedade geracional e um espírito de solidariedade regional, no sentido de, nomeadamente as populações daqui de Via do Minho e de outras zonas do interior, terem um Serviço Nacional de Saúde com um mínimo de qualidade. É adepto da regionalização? Sim, de todo. Pedro, estamos quase a concluir, mas ainda há que ver uma das alterações, e temos aproximadamente 5 minutos, uma das grandes alterações também do processo do 25 de Abril foi o chamado poder local democrático. Um Presidente da Câmara hoje tem poderes que o Presidente da Câmara antes do 25 de Abril não tinha. Os municípios, as autarquias, têm uma independência ainda que não tinha as autarquias antes do 25 de Abril. Sim. A realidade, isto é, a atual situação ajusta-se à realidade. Deixe-me só, antes de falar nisso, dizer aqui uma coisa, que hoje temos um Serviço Nacional de Saúde em mau estado. Em Vieira do Minho estamos muito penalizados por isso. Mas isso não é culpa da democracia. Para quem não se lembra... Deixe-me dizer... Mas para quem não... Sim, mas deixe-me explicar bem isto. Sim, mas, José Luís, mas o que era antes... Mas o que era antes está... Isso é uma memória... Essa pergunta, deixe-me dizer, é uma pergunta influenciada, mais uma vez, por aquilo que é o discurso de, muitas vezes, de facilitismo de análise dessas questões. Hoje, o SNS funciona mal não é um problema da democracia. O SNS funciona mal porque... Mas não é a liberdade que prejudica o seu desenvolvimento. As apostas têm sido erradas, as coisas, não tem havido o olhar atento para o interior do país, mas neste momento o SNS não é só no interior do país, há falta de médicos, há uma série de circunstâncias, mas não é por termos uma democracia. Porque antes do 25 de Abril, convém dizer, tínhamos um hospital em Vieira do Minho, não é isso que estava a dizer há pouco, mas é preciso não esquecer, a taxa de mortalidade infantil em Portugal era elevadíssima quando comparado com outros países. A quantidade de doenças que existiam por não haver saneamento, por pobreza, por haver fome, eram muitas. E, portanto, a saúde e o Serviço Nacional de Saúde, e a saúde não é só o termos médico, há outras coisas. Hoje temos condições de higiene, de segurança, temos vacinas, temos... Ou seja, o país que temos hoje, comparado com o antes do 25 de Abril, é do dia para a noite. Portanto, e fazermos às vezes estas perguntas, e eu percebo porque é que fez a pergunta, mas... não podemos deixar de fazer essa ligação entre houve erros, houve os erros próprios de quem governa, como nós na nossa vida pessoal. Quando governamos melhor na nossa vida, as coisas correm melhor ou pior, quando nos organizamos melhor ou pior, mas isso não é um problema da democracia. A democracia será sempre o melhor sistema político, independentemente dos defeitos que tenha. É a leitura que não pode fazer. Claro. A sociedade evolui e temos que nos adaptar aos novos paradigmas de desenvolvimento. Quer dizer, a realidade... Agora, ainda como último tema, o poder local democrático, as autarquias locais. O poder local democrático é talvez uma das maiores conquistas para o país que tivemos com o 25 de Abril. Portanto, o facto de termos um poder mais próximo e que no fundo cuida melhor das pessoas, e no caso de Vieira do Minho, assim, eu não preciso, basta ver fotografias de Vieira do Minho antes de 74 e hoje para perceber que a mudança é brutal. Mas a sua experiência diz-lhe, a autonomia das autarquias é de forma a permitir, por exemplo, candidatar-se com um projeto e conseguir levá-lo ou concretizá-lo? Assim, nós neste momento temos alguns desafios ao nível daquilo que é a gestão autárquica e que acreditamos, aliás, ainda esta semana estive numa reunião na Associação Nacional de Municípios em que foi feito um balanço de quais são os temas que neste momento estão em cima da mesa, nomeadamente a Lei das Finanças Locais, que está a ser revista, porque efetivamente os municípios, para aquilo que são as competências que têm, precisam de mais meios, precisam de mais dinheiro para poder, no fundo,
gerir todas as transferências de competências que temos tido. Agora já nos exigem médicos, quando não é uma competência da Câmara Municipal, é uma competência do Governo Central, e, portanto, está a ser revista a lei das finanças locais, ou está a ser feito esse trabalho para que haja essa revisão, da mesma maneira que a lei eleitoral autárquica, que também já é bem velhinha, também está a ser trabalhado para que se possa fazer alterações, mas obviamente que a conquista do poder local democrático foi uma grande conquista, quando percebemos aquilo que vamos tendo nos nossos meios, e acho que Vieira do Minho é um exemplo disso, ao longo destes. Aliás, faz agora em dezembro 50 anos que tivemos as primeiras eleições democráticas. A regionalização também não falou na regionalização como uma reivindicação da Associação Nacional de Municípios. A regionalização é uma ideia que nós que somos mais do interior quase todos defendemos, mas a verdade é que a regionalização tem que se ver muito bem como é que vai ser feita, porque se algum dia vier a ser feita. Porque se a regionalização for nós vivermos só com o que temos e com o que produzimos, também não nos vai ajudar muito. Porque se nós já estamos em meios onde há pouca indústria, onde há poucos impostos a receber, vamos continuar pobres. Ou seja, tem que haver uma regionalização, mas também uma redistribuição daquilo que são... Criar como na Europa uma espécie de fundo de coesão. Sim, não, a questão da coesão territorial é fundamental. O interior do país não pode ser só que estamos aqui, mas depois todos os meios, a maioria dos meios são para os municípios do litoral, e isso é ainda um dos desafios que temos. É um pouco de aproximar a realidade da capital para o resto do país. Eu ainda anteontem estive numa conferência na Direção-Geral da Energia e deixem-me confessar isto, que é uma cena surrealista. Ninguém está a ouvir. Não digo, ninguém está a ouvir. Sim. Estávamos a falar de energia e de baterias e uma série de coisas, e um dos oradores trouxe a Alissa: eu até sou do Norte, lembro-me do tempo em que se usava um estabilizador de tensão para ligar as televisões e tal, e esta realidade já é remota, faz parte da história. E eu levantei a mão na conferência de Teams e disse: meu amigo, olha, é uma realidade atual. Não pode ser. E às tantas levanta-se um senhor que era responsável do serviço de qualidade da ERRedes. Isso é impossível. Que eu alertei para a situação. Olha, eu sou de uma aldeia de Vieira do Minho, onde há 4 barragens e onde há zonas onde ainda a tensão à noite são 180 volts. Isso é impossível, eu sou responsável pela qualidade da ERRedes, isso é impossível de acontecer em pleno século XXI. E eu fiquei a mandar em muitos sítios. E isto para dizer o quê? A malta de Lisboa vive noutra órbita e julga que o resto do país se espelha na realidade que eles veem à frente deles. E não é, infelizmente. Exatamente para as zonas mais desenvolvidas, as áreas metropolitanas e aquilo que é o interior. Claro. Mas temos de concluir esta conversa. O município, como acontece no país, tem um programa comemorativo para o próximo dia 25. Sim, nós este ano, em termos de... Com base não só na lembrança, mas também na homenagem a cidadãos. E um deles é um cidadão ilustre vieirense, o mestre Adelino Anjo. Exatamente, sim. Nós já agora, divulgando aqui um pouco o programa, porque eu acho que é também importante que as pessoas participem nas comemorações, porque comemorar Abril é uma comemoração do povo, e, portanto, teremos todo o gosto em que esteja o maior número de pessoas possível durante a manhã do dia 25, em que teremos pelas 10 horas o hastear das bandeiras, já habitual. Será feita então depois uma homenagem aos combatentes vieirenses e aos militares de Abril, e teremos, como disse há pouco e muito bem, uma homenagem ao mestre Adelino Ângelo com a atribuição da Medalha de Honra do município, que foi deliberado recentemente em Câmara Municipal, a atribuição dessa medalha. Deixa-me prover, isso significa alguma coisa a reativação
do Museu, Casa Museu de Linoeiro? Relativamente a isso, ainda não existem novidades e hoje também não é dia para falar disso. Mas há este reconhecimento da grande obra do mestre Adelino Ângelo, e reconhecer como um grande vieirense e receber esta medalha de honra do município, achamos que é importante e, portanto, decidimos fazê-lo nesta data importante. Depois teremos também um capitão de Abril convidado, que será o nosso orador de honra, o Tenente-General Luís Nelson Santos, e depois teremos aqui alguns momentos musicais, e durante a tarde temos aqui um encontro de bandas filarmónicas com a participação de 4 bandas: a Sociedade Filarmónica de Vilachão, a Banda Musical de Calvos, a Banda Cabeceirense e a Banda Filarmónica de Vieira do Minho. Teremos uma tarde para os apreciadores das bandas de música, para poderem também, no fundo, participar, e era muito importante que as pessoas estivessem presentes. Como eu disse, o 25 de Abril é um momento de celebração do povo, e, portanto, é importante. Já agora dizer que no dia 26, no domingo, à tarde, teremos o já habitual torneio de malha e de sueca também, que é um momento também de convívio. Para concluir esta conversa, havia mais coisas para dizer, para concluir. Ia dizer 25 de Abril sempre. Que seguramente. 25 de Abril sempre, e é importante que celebremos essa data e, sobretudo, que a ponhamos em prática no nosso dia-a-dia, porque os valores da liberdade não são, como disse, valores adquiridos. Têm que ser preservados, têm que ser conservados. Muito obrigado. Concluímos assim esta conversa à volta das comemorações do 25 de Abril, aproveitando para evocar mais uma vez aquilo que foi também a resistência ao regime anterior em Vieira do Minho. Tivemos o vereador Pedro Pires e também um descendente de um dos vieirenses resistentes, João Gouveia, que é o seu filho, Hernando Gouveia, a quem mais uma vez agradecemos a presença. Assim, onde quer que nos tenham escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 outros dias vamos continuar a falar daqui e vai continuar a ser à volta do 25 de Abril. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.